Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de metodologia, efetivamente online, por conta de toda essa situação. E a temática que nós vamos trabalhar diz respeito à questão de formas de conhecimento e a metodologia específica dentro do direito, né? Muito bem, então, como eu falei para vocês no outro vídeo de antropologia, eu acabei optando, em fazer essas aulas e deixar elas gravadas, exatamente por uma questão de dificuldade de banda de internet. Aqui em casa eu moro em prédio e muita gente usando ao mesmo tempo, tá difícil conseguir fazer download e upload aqui, né? Mas enfim, a gente vai caminhando, né? Muito bem, então vocês vão ver dentro do Classroom, vocês vão ter todas as instruções, capítulo do livro, material relativo a esta aula, e o objetivo do vídeo é ser uma instrução rápida, dentro da nossa discussão, tá ok? Então, vamos lá, né? Bom, quando nós falamos sobre conhecimento humano, nós já discutimos, eu já apresentei para vocês que o ser humano, ele desenvolveu ao longo, da sua existência no planeta, uma série de formas, uma série de maneiras de compreender a realidade ao seu redor, não é? Então, um desses aspectos importantes, que diz respeito ao conhecimento, envolve o quê? A capacidade de raciocínio humana, né? Então, como o ser humano raciocina e interpreta o mundo, e aí a nossa capacidade racional, né? O principal fator que nos difere dos animais, e o segundo fator, que é a capacidade de memória, né? Então, só há possibilidade de conhecimento e aprendizagem efetivamente porque nós conseguimos guardar, né? Muito bem, então ao longo das gerações o ser humano desenvolveu ao longo do tempo aquilo que nós chamamos de formas de conhecimento, né? As mais antigas, arte e religião, né? A arte é uma forma de conhecimento? Sim, porque ela tem um aspecto de expressão, de expressividade, de demonstrar alguma coisa. Eu posso, pensando lá, a chamada arte rupestre, representar um animal, representar um ritual. Eu posso hoje, por exemplo, dentro daquilo que nós temos como tecnologia, aquilo que a gente chama de design. Então, um celular, um computador, a minha própria roupa, por exemplo, tem algum tipo de relação com arte, não é? O outro aspecto, uma outra forma de conhecimento muito antiga desenvolvida pelo ser humano foi a religião. Então percebam que toda religião ela tem como principal preocupação, como principal objetivo, exatamente o fato de explicar alguma coisa relativo de onde o ser humano veio, como é que as coisas surgiram, como o ser humano deve viver e o que vai acontecer no final dos tempos, vamos chamar assim. Tá? Então perceba que a arte ela tem um foco na subjetividade, nessa forma de representação e expressão de coisas que existem e de coisas que não existem, arte abstrata, por exemplo. E a religião ela tem um aspecto místico, ela tem um aspecto dogmático, focada dentro de uma interpretação, com a palavra dogma, de uma verdade absoluta. Muito bem. Outras formas de conhecimento desenvolvidas pelo ser humano, e esta em particular ali por volta do século VI, século V a.C., é a filosofia. A filosofia tem uma perspectiva, como eu já expliquei para vocês, metafísica. Ela tem uma perspectiva especulativa. Então ela trata de temas e assuntos, muitas vezes, que não correspondem à realidade física e por isso aí sim a perspectiva metafísica. Então a filosofia cabe a ela questionar, duvidar, perguntar sobre o mundo, sobre a realidade onde nós estamos e mais do que isso, perguntar sobre coisas conceituais, como a ideia de justiça, de liberdade, de amor. Então são temas relativos, por exemplo, ao aspecto filosófico, a um aspecto mais reflexivo, mais questionador. Não é? E mais recentemente, isso século XVI, século XVII mais especificamente, nós desenvolvemos uma outra forma de conhecimento, de forma mais direta, mais absoluta, que é a ciência, que tem a sua orientação dentro de um aspecto mais objetivo, dentro de um aspecto mais
empírico, né? Então, a ciência tem a sua constituição de pensamento exatamente orientada para a natureza, para aquilo que é físico, para aquilo que é real, pautada naqueles 4 passos do método científico, que teve a sua origem lá com Francis Bacon. Primeiro, a fazer uma pergunta, né? Elaborar um questionamento específico dentro de uma área. Segundo, levantar uma hipótese, uma possível resposta para esta pergunta. Terceiro, elaborar um teste, uma experiência, uma experimentação para tentar analisar as possibilidades e viabilidades dessa hipótese. E por fim, em quarto lugar, a elaboração de uma teoria, né? Uma melhor resposta, uma resposta que me permita melhor compreender a realidade. Cada uma dessas áreas de conhecimento tem os seus limites, cada uma das áreas de conhecimento tem uma especificidade. Então, nenhuma delas pode ser considerada melhor ou pior. Elas são simplesmente diferentes, né? E cumprem funções. Vejam vocês que a arte e a religião, como talvez das formas de conhecimento as mais antigas, continuam presentes entre nós e continuam importantes entre nós, mesmo depois do desenvolvimento da filosofia, mesmo depois do desenvolvimento da religião, não é? Bom, nesse sentido, todo o conhecimento científico ele se dá dentro de uma perspectiva de técnica, né? Então é necessário, efetivamente, ao ser humano, o desenvolvimento de uma técnica, que é o método, para ele poder conhecer alguma coisa, para ele poder conhecer uma determinada realidade. Então, as ciências têm as suas especificidades, e as ciências sociais, dentro delas a qual, por exemplo, o direito se encaixa como ciência social aplicada, também tem uma especificidade, ela também tem uma forma específica de observar o seu objeto de estudo. E qual é esse objeto de estudo? Essencialmente o ser humano dentro das relações sociais, né? Então, para a gente conseguir entender isso, para a gente entender o ser humano e, né, a especificidade que o direito tem, a gente precisa recorrer às ferramentas das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, né? E 2 campos são muito importantes dentro disso. Primeiro, a filosofia do direito, né, que está ligada ao aspecto filosófico, humanístico, né, que tem como objetivo o quê? Discutir as bases e fundamentos da ideia de justiça e daquilo que a gente entende por legal, por legalidade, por lei, né? Então, a filosofia jurídica vai tentar exatamente compreender por que e como, dentro da circunstância X ou da circunstância Y, o ser humano interpreta a realidade e julga uma coisa como certa ou errada, por exemplo, né? Outra área de conhecimento fundamental para a pesquisa no direito é a sociologia do direito. Exatamente porque dentro dela nós vamos estudar as relações humanas e como o direito interfere nessas relações e como as relações humanas interferem no direito. Perceba que é um caminho de 2 vias. Não é só um interferindo no outro, mas os 2 interferindo um no outro mutuamente, né? Então é muito importante a gente compreender isso e perceber que estes campos de estudo são fundamentais. Eu entender uma lei, por exemplo, eu entendo que o artigo 1 da lei se aplica do jeito X, ótimo. Mas a pergunta é, por que esta concepção? Por que isto entende-se que é errado, ou por que isto é... Perdão, por que isto é certo, ou por que isto é errado e, portanto, eu tenho que proibir? Então, reparem que existe todo um fundamento por trás disso, que aí sim são as humanidades e as ciências sociais que vão responder a essa pergunta, né? Muito bem. Dentro do direito, né, nós temos que entender, portanto, que o direito é um campo interdisciplinar. O direito ele não é só uma análise da regra, o direito ele não é só uma lei, né? O direito como área acadêmica ele abre uma série de campos aos quais eu consigo, né, e devo utilizar para conseguir entender o que uma lei ela quer dizer e por que esta lei ou por que esta regra de fato existe, não é? Então, nesse sentido, uma pergunta importante que o direito precisa se fazer é a seguinte: o direito possui responsabilidade social? E, ao meu ver, a resposta para essa pergunta é sim, né? Não é simplesmente eu chegar e dizer que existe uma lei tal e essa lei tem que ser cumprida.
Nós precisamos entender os fundamentos disso e mais, nós precisamos entender o porquê dessa lei ser feita da forma como foi feita. Então, quando nós fazemos uma pesquisa dentro do direito, quando se elabora algum tipo de análise dentro do direito, e não a simples prática jurídica, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ter em mente que a minha ação como pesquisador visa tentar compreender esse papel, esse perfil da responsabilidade social que o direito tem. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir dar uma resposta, digamos assim, útil, não no sentido utilitário, mas assim, útil no sentido de algo que supre uma determinada necessidade, né? Pois bem, outro ponto importante, né, que a pesquisa dentro do direito tem que ter é o seguinte, é qual? As pesquisas dentro do direito, elas vão dar origem a novas regras, a novas legislações ou a novas interpretações do direito. Então, além de influenciar na norma, a pesquisa jurídica vai influenciar na doutrina do direito. Quantas coisas, né, nós temos dentro do direito que hoje são interpretadas de um jeito, mas que há 10, 20, 30 anos atrás eram interpretadas de forma completamente diferente. Então a pesquisa dentro do direito ela tem este objetivo, né? Então, entendendo desse modo, quando nós falamos sobre a pesquisa e o estudo científico, nós temos que perceber que existem diferentes regras, né, ou diferentes características para o estudo científico. Dando um exemplo bem atual, né, de momento, quando nós olhamos hoje aí essa pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, nós vemos um monte de gente falando um monte de coisas sobre isso, né? Algumas coisas facilmente perceptíveis, absurdas, né? Algumas coisas que você fica, você fala, poxa, mas será que é verdade? Será que não é? Né? Então a grande pergunta é qual? A quem eu vou dar um critério de validade, a quem eu vou dar um critério de confiança para eu interpretar uma situação nesse momento? Eu vou, obviamente, observar aquele sujeito que é um estudioso naquele campo e eu vou dar a ele um critério de confiança. Não significa que ele não possa estar dizendo mentira ou querer, né, justificar algo errado, mas ele tem um critério de confiança maior. Então eu vou olhar um cara que é doutor em biologia, eu vou olhar um cara que é médico especialista na área de infectologia, eu vou olhar um cientista que trabalha exatamente no estudo dessa questão de pandemias e tal. Então esse fulano, ele tem critério, ele tem algum tipo de confiança, de confiabilidade dentro daquilo a qual ele está falando, né? Então eu preciso disso. Então nós temos uma série, né, de critérios que precisam ser obedecidos, conforme eu coloquei para vocês aí, né, no slide, sobre o que é um estudo científico, tá? Pois bem, quando nós falamos sobre pesquisa dentro de qualquer área, nós temos, via de regra, né, de uma forma mais geral, dois modelos, o que nós chamamos de pesquisa quantitativa e o que nós chamamos de pesquisa qualitativa, né? Quando nós falamos sobre pesquisa quantitativa, nós estamos falando sobre uma pesquisa que envolve números, né? Daí o termo quantidade, quantitativo, e ele tem um objetivo basicamente orientado para análise estatística, né? Então, como eu já comentei meio por cima com vocês, quando eu vou trabalhar com um grande número, né, um universo muito grande de pessoas a serem, né, entrevistadas e tal, ou de coisas que vão ser analisadas, a pesquisa quantitativa, ela é essencial. Então, né, não tem como eu fazer uma pesquisa de opinião, por exemplo, dentro de uma cidade como Sorocaba, que tem 600, quase 700 mil habitantes, e eu entrevistar as pessoas e ficar conversando uma hora e meia com cada uma de forma aberta e depois compilar isso. Quer dizer, essa pesquisa vai demorar uns 200 anos para ficar pronta, né? Brincando, claro. Mas se eu fizer perguntas objetivas, né, fizer uma análise estatística disso numa planilha, eu vou conseguir, obviamente, chegar a um valor, né, a um resultado de forma relativamente rápida e confiável, né? Mas nós temos também uma outra forma de pesquisa, que é a pesquisa qualitativa, que, como o nome sugere, ela tenta dar uma validade e uma qualidade para o dado obtido, né? Essa é uma pesquisa que está muito ligada ao aspecto da pesquisa relacional,
onde você vai fazer uma análise de discurso, onde você vai observar o comportamento das pessoas em sociedade, onde você vai, por exemplo, buscar a compreensão de motivos que levam sujeitos a tomar determinadas decisões ou a praticar determinadas coisas. É um tipo de pesquisa que envolve uma maior complexidade. Ela não é tão simples, né? Não que a pesquisa quantitativa seja simples, mas ela envolve uma maior participação e um maior controle por parte do analista, né? Por parte do pesquisador. Dentro das ciências humanas e dentro das ciências sociais, nós usamos muito as pesquisas qualitativas, né? De novo, não significa que eu não possa usar e que eu não devo usar a quantitativa, mas eu tenho que tomar cuidado para não simplesmente reduzir uma determinada explicação ou uma determinada coisa a um mero dado estatístico, né? Eu posso ter problemas nisso, eu posso esconder algumas coisas simplesmente usando a estatística, né? Não que do ponto de vista qualitativo eu não tenha problemas, também tem. Como eu disse, eu posso muitas vezes entrevistar uma pessoa, conversar com ela por horas, né? Chegar a uma determinada compreensão, mas veja, o meu universo, por exemplo, ele é muito limitado, exatamente pela dificuldade, né, que a pesquisa qualitativa, né, que vai trabalhar com categorias normalmente, acaba tendo, né? Então, na hora de se elaborar uma pesquisa, o pesquisador ele precisa fazer uma escolha dentro disso, né, considerando o universo de pesquisa, qual o objetivo, o que ele quer alcançar para ele tomar essa decisão, né? Muito bem, um outro ponto importante, né, a se destacar dentro da pesquisa qualitativa, já que ela é muito usada na área de ciências sociais, na área de humanidades, é que a pesquisa qualitativa ela tenta identificar o fenômeno social, né? Aquilo que o Max Weber, de um certo modo, chamou de tipo ideal. Quando Weber fala sobre o tipo ideal, né, quer dizer, o recorte que você faz na realidade para estudar alguma coisa, entendendo que você nunca vai compreender a sociedade como um todo, tamanha complexidade dela, esse tipo ideal, né, esse recorte, essa partinha que você recorta para entender, por exemplo, o que é a sociedade X e como ela se comporta na situação Y, né, quer dizer, o aspecto religioso, por exemplo, de uma sociedade, você está estudando um fenômeno, você está estudando uma manifestação, um fenômeno social, né? E esse fenômeno social, ele tem a sua execução, né, ou ele se cumpre dentro de uma sociedade, pautado naquilo que o Weber também chama, o Weber coloca, que é a ação social, né? O Weber ele distingue 3 formas de ação social: a ação social racional, a ação social tradicional e a ação social afetiva, né? Na ação social racional, ele divide ela em 2 formas, né? A racional orientada a fins e a racional orientada a valores. A ação social racional orientada a fins é aquela que eu tomo uma decisão pensando em alguma coisa. Eu falo assim, bom, eu vou guardar dinheiro porque eu quero daqui um ano comprar um carro, fazer uma viagem, enfim, né? Eu vou fazer faculdade porque amanhã eu quero prestar um concurso, eu vou... Então, perceba, ela é racional e ela tem uma finalidade, ela tem um fim, né? A ação social racional orientada a valores é aquela ação que eu tomo orientada por alguma coisa que eu acho certo, por um valor que eu desenvolvi. Então eu falo assim, olha, eu não vou brigar com o fulano, por mais que ele esteja me incomodando, por exemplo, porque eu aprendi que é errado eu bater em alguém, né? Então perceba que isto é uma ação que eu não vou fazer porque eu tenho um valor. Eu falo assim, eu não vou brigar com ele porque senão eu vou ser preso, né? Então perceba que eu tomo uma decisão, tem uma finalidade, mas ela também tem volta dentro dela um valor, né? A ação social tradicional, ela está ligada às tradições, àquilo que a gente faz dentro de uma sociedade, né? Eu levanto de manhã e visto uma roupa para sair na rua, não porque simplesmente isso é uma decisão minha particular pessoal, mas porque eu nasci dentro de uma sociedade que me exige, ao estar em público, estar vestido. Se eu tivesse nascido numa tribo indígena, isso não faria sentido nenhum, né? E por fim, a ação social afetiva é aquela ação a qual nós tomamos por meio de um impulso sentimental.
Então, obviamente, nem tudo o que nós fazemos dentro da sociedade nós fazemos racionalmente. Nós fazemos muitas coisas pelo impulso, né? Por paixão, por ódio, por alegria, por tristeza, sei lá, né? E isto muitas vezes pode mudar uma realidade, né, dentro do seu contexto de execução, tá? Então, considerar isso dentro da pesquisa social, dentro da pesquisa do direito, é fundamental. E considerar isso unido a princípios da lógica, como a dedução e a indução, né, quer dizer, elementos onde, dentro da dedução, eu parto de uma verdade já concebida, já entendida, universal, para chegar num elemento particular. Ou da indução, que eu parto de verdades particulares para chegar e generalizar isso de uma forma universal, é fundamental, né, dentro da concepção e da perspectiva que o pesquisador deve ter, né? Essa questão de dedução e indução a gente vai trabalhar melhor mais para frente, mas aqui é só para chamar efetivamente a atenção de vocês, tá ok? Então aqui fica um pouquinho dessa característica, né, da pesquisa dentro do direito, alguns passos dentro disso, e vocês podem acompanhar, obviamente, melhor isso nas leituras que eu vou indicar aí no Class e junto da pergunta que eu vou fazer para melhorar a discussão, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.